No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Apesar de ações de governistas, inclusive no judiciário, CPI da pandemia dá início aos trabalhos no Senado, prometendo apontar culpados por milhares de óbitos pela Covid-19. Renan Calheiros é confirmado relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, descarta perseguição, mas fala em punir responsáveis por mortes. Ministério da Economia tem mais uma mudança no primeiro escalão, com a saída do secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues. Moradores de favelas do Rio de Janeiro não têm sossego nem mesmo durante a pandemia, e novos tiroteios entre policiais e traficantes deixam 9 pessoas mortas. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 28 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Senado deu início ontem a uma importante página da história do nosso país. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apontar as responsabilidades sobre a tragédia da pandemia, foi instalada com a escolha, como já era esperado, de Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para presidir os trabalhos, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator, ainda que um juiz do Distrito Federal aliado ao Palácio do Planalto tenha tentado barrar a indicação do MDBista, algo que é atribuição exclusiva da Casa Legislativa. Eu queria aproveitar para ler nesse espaço editorial a coluna do jornalista Leonardo Sakamoto, publicada ontem pelo site UOL, onde ele fala a respeito justamente dessa comissão e da tentativa do bolsonarismo em livrar o presidente da República de responsabilização pelo genocídio que está colocado com a Covid-19. O título do texto é: "Com minoria na CPI, Bolsonaro contará com o apoio da máquina de ódio online". A CPI da pandemia começa nesta terça-feira, com o governo contando com apenas 4 dos 11 senadores que vão analisar suas ações e omissões no combate à Covid-19. Em minoria no espaço institucional, Bolsonaro vai levar a guerra às redes sociais através de milícias digitais a fim de disseminar seus fatos alternativos. É o que indica o comportamento da máquina de desinformação e de ódio a serviço do presidente, que já estão no modo CPI. O objetivo é tentar desmoralizar qualquer indício de irregularidade contra o governo federal e, ao mesmo tempo, empurrar as investigações para o colo de governadores, compensando a minoria na comissão. Mesmo os parlamentares da oposição mais otimistas não apostam que a CPI possa levar à cassação de Bolsonaro, apesar de farto material para subsidiar o impeachment. O Centrão continua dando sustentação ao governo, escorando-se na justificativa de que cerca de 30% da população não o abandonou. Bolsonaro precisa que isso continue como está, para não ter sobressaltos na conclusão de seu mandato e a fim de garantir maiores chances de reeleição em 2022. Para tanto, as listas de WhatsApp e os grupos de Facebook que garantem suporte ao presidente e já distribuíam material contra a CPI da pandemia nas últimas semanas estão em produção nesta terça. Compartilham memes e mensagens afirmando que Bolsonaro vai começar uma importante batalha de seu mandato e que ele precisa mais do que nunca da ajuda dos patriotas para combater mentiras. Ataques a adversários, como o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, propositor da CPI e seu vice-presidente, bem como ao senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apontado como futuro relator, também circulam nas listas e grupos. Isso contradiz a falsa calma que o próprio presidente quis transmitir
ao afirmar nesta segunda que não está preocupado com as investigações, abre aspas, porque não devemos nada, fecha aspas. Senadores de oposição ou independentes que tocarem em temas sensíveis ao governo devem se tornar alvo de ataques e ameaças, bem como depoentes. Um dos alvos preferenciais deve ser o ex-ministro da Saúde e presidenciável Luiz Henrique Mandetta, reciclando os ataques contra ele nas redes bolsonaristas nos últimos tempos. Vale lembrar que o poder dessa CPI é menos o relatório final e mais o impacto causado na sociedade por suas revelações ao longo do processo. Por isso, o foco das redes bolsonaristas será garantir que a parcela da população que continua apoiando o presidente não acredite nos depoimentos e documentos que vierem à tona, principalmente aqueles que demonstrem ações deliberadas do governo de ampliar o contágio da população em nome da imunidade de rebanho. O governo tem cerca de 16% de seguidores chamados bolsonaristas raiz, que pulam do penhasco se o presidente mandar, segundo institutos de pesquisa. Contudo, há algo entre 10% e 14% que não acreditam em tudo o que ele diz e que, apesar de resistentes no apoio, podem mudar de opinião, principalmente se for comprovada a corrupção. Um dos temas que deve ser avaliado pela CPI é a questão de distribuição da cloroquina, produto comprovadamente ineficaz para combater a Covid-19, mas que foi promovido a elixir mágico por Bolsonaro. Recai sobre sua produção e compra suspeitas de superfaturamento. Mostrar que houve desvio de dinheiro para algo inútil pode retirar apoio desse grupo. E isso precisa ser evitado pelas milícias do presidente. Podemos esperar, portanto, um festival de ataques ad hominem, ou seja, voltado a quem fala e não ao conteúdo que a pessoa traz. O modus operandi não é novo. Foi adotado na campanha eleitoral de 2018 e é repetido todas as vezes em que Bolsonaro precisa de apoio. Para quem achava que o jogo sujo só recomeçaria em 2022, a CPI deve ser um test drive do que será o ambiente digital tóxico no ano que vem. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Urix. Nildo Urix, bom dia. Amado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é um prazer voltar aqui novamente a essa
fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Nildo, eu quero te agradecer por você se dispor mais uma vez a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, nós temos uma série de temas importantes para tratarmos no programa de hoje, mas eu queria começar com uma análise sua para essa tragédia que só se amplia no Brasil, que é a pandemia de Covid-19 e todas as suas consequências. Essas quase 400 mil mortes, número que muito provavelmente alcançaremos antes do fim do mês, não perfazem o nosso drama. Nós temos crise social, na economia, no emprego, no campo do ensino, isso sem contar essa crise política sem tamanho que está colocada. Me parece que se há algo em que o Bolsonaro tem sido bem sucedido é nesse projeto de desmonte amplo, geral e irrestrito do país, Nildo. Anderson, eu tenho dúvida se se trata de um desmonte, porque o desmonte supõe que existia antes de Bolsonaro e antes de Temer um país organizado. Eu trabalho com o conceito do subdesenvolvimento e da dependência. E o Brasil nunca deixou de ser um país subdesenvolvido e dependente. E todas e cada uma das tragédias que nós estamos vivendo aqui, nós teremos a obrigação, a honestidade intelectual de reconhecer que não existiam anticorpos na sociedade brasileira capazes de enfrentar cada uma dessas faces terríveis que você acabou de enunciar aqui. Afinal, os últimos 25 anos de vida democrático-burguesa constituíram uma sociedade civil capaz de enfrentar o Estado naquilo que ele tem de mais nocivo? Afinal, o espírito crítico avançou ou sofreu uma grave regressão em todos esses anos? Afinal, tínhamos instituições capazes de enfrentar a ofensiva burguesa comandada pelo proto-fascista sob a batuta do ultraliberal Paulo Guedes? Se observarmos por esse aspecto, vamos verificar facilmente que a resposta é não. Portanto, não existe rigorosamente um desmonte. O grau de dependência do Brasil no sentido científico e tecnológico que aparece agora, no caso mais evidente da pandemia, nós não produzimos uma vacina própria, ainda que se produza vacinas no Brasil, mostra que desde o fim da ditadura a dependência científico-tecnológica avança. A degradação do trabalho no Brasil avança desde o fim da democracia, desde o fim da ditadura. É terrível. Importação de máquinas, equipamentos, a dependência do Brasil, que se caracteriza numa pauta de exportação de produtos agrícolas e minerais, ela passou por todos os governos, ela foi se aprofundando em todos os governos. Então, o que nós temos agora é, digamos assim, um epílogo de uma longa trama. Eu sei que a consciência liberal dominante entre nós, ela prefere opor governos. Então, o governo da FHC comparado com o do Lula com a da Dilma e dos petistas com a FHC, e agora do Temer e do Bolsonaro com os governos petistas. Mas essa é, Anderson e estimados amigos do Faixa Livre, uma comparação muito pobretona que mais ofusca do que elucida. Nós temos que começar a observar que o Brasil está afundando na dependência e no subdesenvolvimento há muito mais tempo. E o que constitui, o que representa o governo do protofascista Jair Bolsonaro, não é um ponto, portanto, fora da curva, longe desse longo e parcimonioso movimento que fez com que nos acostumássemos com a miséria, com o raquitismo científico e tecnológico, com a dominação cultural da indústria metropolitana, dos países centrais, com a desigualdade regional gritante, em nome de uma digestão moral da pobreza, que ficou conhecida como os programas sociais, herdados de FHC, aprimorados durante Lula e mantidos, curiosamente, diante dos governos liberais, tanto do corrupto Michel Temer quanto do proto-fascista Bolsonaro. Então, a ofensiva da burguesia ela foi longa, sistemática e agora ela é rápida. Eu acho que isso que distingue o período atual. E Bolsonaro é, portanto, não um ponto fora da curva. Ele é o próprio movimento da curva. É isso que distingue a minha análise da maioria dos analistas
e, sobretudo, com aquele pensamento dominante no seio da esquerda, que é predominantemente, como eu digo sempre, uma esquerda liberal. Portanto, não há desmonte, há um aprofundamento de uma tendência de longo prazo. Esse projeto bolsonarista, Nildo, tem recebido o apoio fundamental do Congresso, esse que você costuma muito bem classificar como um covil de ladrões. Só que nos últimos tempos, o parlamento brasileiro tem acumulado muito poder de decisão a respeito das questões relevantes do nosso país por conta justamente da fragilidade do executivo. Essa inépcia do governo federal fez com que o Congresso determinasse, por exemplo, todo o orçamento desse ano. Deputados e senadores deixaram o Bolsonaro sob a ameaça de um crime fiscal caso sancionasse o orçamento do jeito que ele foi aprovado no Congresso. Chegaram a destinar mais de 30 bilhões de reais para emendas parlamentares, mas foram incapazes de direcionar 2 bilhões para a realização do censo demográfico, que pelo segundo ano consecutivo foi cancelado, ampliando o apagão estatístico no país. Esse é o resultado da combinação de um governo incapaz e um legislativo irresponsável, Nildo. Anderson, tudo menos um governo incapaz e um legislativo irresponsável. Eu estou entendendo a tua premissa. Deveríamos ter uma república séria e um espírito republicano pairando entre nós. Mas a república é a república burguesa apodrecida, em crise terminal, e que a burguesia já não mais a defende. Veja, o apoio que o Congresso tem hoje é um apoio muito claramente classista. Não que não teve no passado, sempre teve, mas agora ele é muito mais orgânico, de tal maneira que deputados e senadores estão cada vez mais afinados com os interesses dessa coesão burguesa que dirige o país. Então, o poder de decisão que esse Congresso tem vem da sua origem de classe, da sua força classista. E eu não aceitaria a premissa de que o Executivo é frágil. Paulo Guedes esteve no comando das negociações e, de resto, aprovou tudo que era de seu interesse. Veja, vamos observar as cifras desse orçamento. Esse orçamento, ele é um orçamento que prevê receitas de 4,3 trilhões. Ora, Anderson, o que são 30 bilhões para os parlamentares, para aquele covil de ladrões? Ora, é troco. Eu sei que para mim, para você, para os que nos escutam, 30 bilhões é algo que nem somado todas as nossas economias, um dia nós chegaremos lá. Mas para a classe dominante, 30 bilhões no contexto de um orçamento cujas receitas estão estimadas em 4,3 trilhões, isso é um troco, é alguma coisa muito pequena. E as despesas estão aí em torno de 2,5 trilhões, percebe? O teto de gastos, que está todo mundo aí contra, etc., é de 1,5 trilhão. E o déficit está previsto, um déficit fiscal de 247 bilhões para o governo central, né? Tesouro, Banco e Previdência. De tal maneira que 30 bilhões é muito pouco. 2 bilhões para o censo, então, é apenas mais uma forma de que manifestação concreta de que nem o censo comum nós teremos. O tema das estatísticas, da falsificação da realidade, ele tem que chegar no IBGE, né? Se ele já é dominante na sociedade, ele tem que chegar no IBGE. Mas eu diria que, a despeito das aparentes contradições, Anderson, entre o executivo e o legislativo, inclusive o judiciário, tem uma lógica impecável. Os interesses dessa coesão seguem intocáveis. E cada conflito entre os poderes, eles degradam mais a República Burguesa aos olhos da população, especialmente das classes trabalhadoras. E prepara o cenário para a sua supressão. Quando uma força política concreta, vamos pensar o caso de uma ditadura de 64, disse, olha, a República está podre, é que o regime político já não suportava o conflito que abrigava no interior da sociedade civil, entre a burguesia e amplos setores populares comandados pelo governo nacionalista e reformista de João Goulart. Ora, parece que o pessoal esqueceu esse conflito e esqueceu a força desse conflito. Uma força
que levou a que a classe dominante, diante das aspirações populares, enterrassem o país durante 21 anos de uma ditadura cívico-militar. Então eu diria que esses conflitos são mais aparentes e que essa é a lógica. Nessa aparente irracionalidade, Anderson e estimados amigos do Faixa Livre, nós estamos diante de uma racionalidade impecável. Superlucros na crise e degradação das instituições da República Burguesa. Ambas são funcionais para a redefinição do regime político. É para esse aspecto que eu chamo a atenção dos que nos escutam. Agora, a principal expectativa no país, não só essa semana, mas eu acho que em relação aos últimos quase 2 anos e meio, se dá em torno dessa CPI da pandemia, que foi iniciada ontem no Senado. O Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai presidir os trabalhos na comissão, que terá como relator o já experiente nas mais tenebrosas transações, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Te traz alguma esperança a instalação dessa CPI, Nildo? Ainda mais depois dos últimos acontecimentos, aquela entrevista do ex-secretário de Comunicação da presidência, Fábio Weingarten, à revista Veja, tentando proteger o Jair Bolsonaro e atacando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? Veja, Anderson, eu não tenho nenhuma expectativa no covil de ladrões, e menos na CPI. Veja que, ao contrário do meu pessimismo, há um otimismo ingênuo nas filas do liberalismo de esquerda de que pode emergir dali um impeachment a Bolsonaro. A minha hipótese hoje, 27 de abril, é que um impeachment colocaria em risco as reformas que a burguesia está aprovando nesse Congresso, que tem um profundo conteúdo de classe e uma moral mais baixa que o pior esgoto do Rio de Janeiro. Então veja que tem um obstáculo no meio, um obstáculo concreto, que é o interesse de uma redefinição do Estado e das classes sociais. Veja, esse governo fez uma reforma trabalhista nada desprezível. A recuperação dos lucros, mega lucros no Brasil, de todos os setores que estão passando por um acentuado grau de concentração e centralização da produção, da circulação, etc., se deve, entre outras coisas, a essa reforma trabalhista da mais alta importância. E não vamos esquecer as privatizações que todos os meses ocorrem, a independência e deixar o Banco Central sob completo controle do mundo das finanças, tudo isso está ocorrendo. De tal maneira que a minha expectativa é muito baixa. O Renan Calheiros, como você sabe, é um político vulgar e com alta competência nesse submundo da política. Quanto mais a República Burguesa se apodrece, mais se evidencia o poder de políticos vulgares como Renan Calheiros, que navegou durante a FHC, com desenvoltura durante Lula, com Dilma, com Temer, e agora, tanto ele como Aécio Neves, que estavam quase condenados nos tribunais, com a moral pública abaixo do prestígio de qualquer coisa que você imaginar na sociedade brasileira, eles já voltaram a se pavonear nos meios de comunicações. Eu estou vendo a Aécio Neves entrevista para cá, para lá, e quero chamar a atenção para algo muito importante. Veja, um político vulgar como Renan Calheiros é um sujeito que, mesmo estando comprometido nas barras dos tribunais, ele enfrenta com desenvoltura Bolsonaro. Algo que deve nos chamar a atenção. São políticos ultra preparados. Quanto à questão do Fábio Weingarten, quer dizer, o que está acontecendo? Todos aqueles que estavam no governo, quando começam, o governo vai se redefinindo na medida em que a luta política avança. E alguns saem, outros entram, alguns são queimados e jogados nos leões, outros ganham mais peso, etc. Tem uma pedra no meio do caminho, que é o general Pazuello, que é um general da ativa e que vai estar no meio dessa CPI. E o vice-presidente Mourão já disse, olha, ele errou em permanecer general, ele teria que sair, Mas esses são... Se você recordar o governo de Cardoso, isso aconteceu, no governo do Lula isso aconteceu, no governo de Dilma aconteceu, e vai acontecer nesse também. Mas eu, respondendo ao início da tua questão, eu não tenho expectativa alguma. Não creio em impeachment, não podemos descartar nada no mundo da política, mas isso significaria que a classe dominante daria
abriria as ruas para a disputa, com duas certezas: a esquerda, mesmo liberal, tentaria a disputa e a direita de Bolsonaro nunca vai entregar as ruas. Essa ideia de que a direita se intimidava durante as ruas acabou entre nós. É preciso ter isso claro. A voltagem do protesto popular de extração de esquerda no Brasil terá que ser muito mais alta a partir de agora. A confissão do governo de que esse caos no país é provocado por um projeto, Nildo, se dá na elaboração dessa lista pelo Ministério da Casa Civil de 23 crimes cometidos pela gestão federal no combate à pandemia, aos quais a CPI deve se debruçar. A pasta encaminhou essa lista de crimes aos demais ministérios, esperando uma resposta que possa ajudar o governo a se defender. Está muito claro, Nildo, que essa é uma CPI que já começa com o seu resultado definido, que é a responsabilização do ex-capitão por milhares de mortes na pandemia. Bem, o nosso regime, como eu sempre digo, é presidencial. E as responsabilidades cabem, em última instância, ao presidente da República. Não importa o conselho administrativo da Petrobras, no caso da corrupção que envolvia a presidente Dilma, que foi absolvida há poucos dias pelo tribunal, Tribunal de Justiça. A responsabilidade sempre é presidencial, no sentido que o nosso regime é presidencial e no sentido que o presidente vai a votos. Então, eu nunca vacilei em responsabilizar Cardoso, Lula, Dilma, Temer, e não vacilaria em responsabilizar de maneira muito clara Bolsonaro. A responsabilidade de um regime presidencial é do presidente da República. E é isso que nós temos que assumir. Até agora, isso foi mitigado. Por quê? Porque dominou entre nós a tese do liberalismo de esquerda, do presidencialismo de coalizão, que era uma tese que eu tenho dito de muito baixo nível, de um sociólogo Abrantes de Tucano, que foi por conveniências da conciliação de classes adotada pelo petismo. Pelo Lula, que está aí já, de novo, se pavoneando, com a mesma partitura, com os mesmos propósitos, ignorando a natureza profunda e específica da crise atual. Em uma eventualidade de um governo Lula, nós vamos ver aqui uma crise sem paralelos na história do país. As pessoas estão fazendo contas muito róseas, muito alegres. Então, esses crimes que supostamente se atribuem ao governo Bolsonaro, eles são todos crimes de responsabilidade presidencial. Eles vão se defender. Eu creio que, a despeito da composição da CPI, eu não creio que daí possa evoluir. Mas não faço um prognóstico definitivo, Anderson. Nesses casos, há que julgar pós-festum. Com todo esse cenário que está colocado, Nildo, a melhor opção para o momento seria a saída imediata do Jair Bolsonaro do cargo, ainda que ele venha a ser substituído pelo Hamilton Mourão. Mesmo que você não acredite no processo eleitoral da maneira que ele acontece como uma solução para os problemas reais do nosso país, ainda que você defenda uma revolução popular, com a correlação de forças que nós temos, seria melhor aguardar 2022 ou derrubar de uma vez o ex-capitão? Bem, Anderson, a tua pergunta me leva a dizer que nós estamos no terreno livre das escolhas. Nele, eu naturalmente preferiria uma revolução popular e uma revolução socialista, ou seja, a realização da Revolução Brasileira. Mas isso não está ao nosso alcance, Anderson, você sabe, e os ouvintes também. De tal maneira que a substituição de Bolsonaro por Mourão não eliminaria aquilo que eu tenho com ênfase, de maneira reiterada, defendido. Existe no Brasil uma coesão burguesa que dirigiu o Brasil desde 94. Isso não anula a diferença entre os governos, mas isso não distingue nenhum deles naquilo que é essencial. E é isso que nós teremos que analisar. O desenvolvimento capitalista no Brasil adquiriu um conteúdo rentístico. E é esse projeto que está em curso. Um desenvolvimentismo com a volta da indústria, do emprego, da distribuição da renda, etc., é completamente inviável dentro da ordem, não é mais possível. Tampouco uma república rentista, conduzida pelo manual ultraliberal, pode produzir um resultado distinto desse, da miséria, da exploração, da violência de milhões e do aumento da dependência e do subdesenvolvimento. De tal maneira que nós não estamos no terreno das escolhas, Anderson.
e eu tenho que analisar aquilo que está sob os meus olhos. Essa possibilidade, lamentavelmente, não existe. A política, de resto, não se faz a partir daquilo que eu gostaria. Nunca existe uma saída de fato ótima, o que tampouco quer dizer que não existam saídas. Outra face desse governo, Nildo, é o envolvimento de alguns dos seus integrantes, inclusive do presidente da República, com essas milícias que se multiplicam aqui no Rio de Janeiro. Aliás, uma reportagem do site The Intercept Brasil, divulgada no último sábado, na qual os jornalistas tiveram acesso a gravações telefônicas realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mostra que o Jair Bolsonaro teria sido procurado por comparsas do ex-chefe do tal do Escritório do Crime, o Adriano da Nóbrega, logo após a sua morte, em fevereiro do ano passado. De acordo com as escutas, os milicianos teriam entrado em contato com uma pessoa identificada como Jair, Cara da Casa de Vidro e HNI Presidente. O nome Cara da Casa de Vidro seria usado em uma suposta referência ao Palácio do Planalto. Quem usou a expressão foi Ronaldo César, o Grande, identificado como elo entre negócios legais e ilegais de Adriano da Nóbrega, segundo a reportagem. Ele disse a uma mulher não identificada que telefonaria para o Cara da Casa de Vidro. Além disso, demonstrou preocupação com o Adriano da Nóbrega e que alertou que iria acontecer algo ruim. Essas escutas foram encerradas após essa eventual referência ao presidente da República, já que o MP não tem competência para investigar o chefe do Executivo. Ou seja, Nildo, as conexões dos Bolsonaro com esses grupos de milicianos estão cada vez mais evidentes. Só falta uma investigação séria a respeito. Bem, Anderson, as evidências são abundantes e estão nas páginas de jornais, nos especialistas que trabalham com criminologia, está cada vez mais evidente. Aqueles que tinham uma fé no Ministério Público, na juventude do Ministério Público, etc., se deparam com a triste realidade que há algo no interior de tudo isso que é a disputa pelo poder. E essa disputa pelo poder não depende de alguém togado, não depende da juventude, da disposição ou do espírito justiceiro do Ministério Público ou qualquer órgão semelhante. Depende, em última instância, de um projeto de poder político que, lamentavelmente, a esquerda não tem nesse momento no Brasil. Então, a fronteira, Anderson e estimados ouvintes do Faixa Livre, entre crime e política, há muito tempo foi abolida no Brasil. No lado da esquerda liberal, o caso Celso Daniel mostrou uma fratura exposta que até hoje não só não está elucidada, como a corrupção é também uma forma de crime e se estende pela vida política da esquerda liberal e da direita desde sempre. A fonte da corrupção, que é crime, é precisamente o fato de que o Estado é um Estado de classe e a ocupação do Estado implica numa relação entre capital e Estado muito íntima, que perpassam o orçamento, os contratos, etc. Absolutamente tudo está determinado aí. E claro que quando a crise se aprofunda, como está na sociedade brasileira, não é só o crime de corrupção, mas o crime organizado, como na sua face, digamos, mais degradada, que é o esquema miliciano que afeta com particular força o Rio de Janeiro, mas se estende pelo Brasil inteiro hoje, com menor evidência, com menor saliência, mas está posto aí. Então, as evidências são cada vez maiores e não é uma coincidência, portanto, que a degradação da República burguesa leve à presidência da República alguém tão próximo, com tantas evidências, de que convive, se alimenta, se articula com o esquema miliciano. Tal como o jornalismo está dizendo. Eu estou repetindo aqui o que os jornais dizem. Então, é esse o problema. A República Burguesa está em crise. E qualquer discussão sobre a alternativa do liberalismo de esquerda ou uma alternativa de direita tem que ser observado nesse contexto da crise. Eu também gostaria de te ouvir, Nildo, em relação a essa quase decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do Sérgio Moro naquele julgamento do ex-presidente Lula referente ao caso do triplex do Guarujá na Operação Lava Jato.
o Pleno vinha mantendo a decisão da segunda turma da Corte por 7 votos a 2 pela parcialidade do ex-juiz, quando o ministro Marco Aurélio Mello pediu vistas do processo. Ainda que essa decisão seja prorrogada, Nildo, mais do que nunca fica comprovado que houve um conluio entre integrantes da Justiça com figuras do meio político para condenar o petista e tirá-lo da disputa presidencial em 2018, o que acabou nos levando a esse cenário trágico que temos atualmente. Bem, Anderson, não há crime contra a República que não tenha as marcas do Supremo Tribunal Federal. E se ele decidiu pela suspeição de Sérgio Moro nesse momento, é que Sérgio Moro não é mais uma figura de interesse para a República. Ao contrário, foi superado pela trama, pelo desenvolvimento da crise e por novos personagens que definitivamente entraram em cena. A carta de Sérgio Moro já foi jogada, ele já cumpriu seu papel histórico. O Supremo agora tem que dar conta da realidade. A ingenuidade supõe que agora se fez justiça e antes o Supremo cometeu uma injustiça com o ex-presidente. De minha parte, eu sempre deixei muito claro que os processos contra Lula, nos 2 casos apresentados por Sérgio Moro, era uma farsa jurídica destinada naturalmente a fustigar o ex-presidente e o PT de crimes reais e imaginários que um estudante de segunda fase do curso de Direito diria que era uma arbitrariedade completa. Tenho dezenas de declarações aí nas redes, YouTube, aqui mesmo no Faixa Livre, manifestando minha posição. Mas não tenho nenhum otimismo quanto à justiça feita agora com a suspeição de Sérgio Moro e com a devolução dos direitos pelo pleno, do plenário, ainda que ainda falta o pedido de vista de um dos ministros ao ex-presidente Lula. Mas tampouco alimento nenhuma ilusão que a volta de Lula pode ser a redenção da República Burguesa em crise. Jamais. Postulo exatamente o contrário. Nas condições em que o ex-presidente está operando sua volta à presidência da República nas eleições de 2022, apostando num acordão com toda a podridão da República Burguesa, nós vamos viver dias de imensa crise e tende a ocorrer algo trágico. O aprofundamento da crise ser colocado nas costas e na responsabilidade da esquerda. Eu acho que esse é o cenário que se avizinha aí. Quanto ao Supremo e as suas decisões, jamais me comovem. Repito o fundamental, Anderson e estimados ouvintes do Faixa Livre. Não há crime contra o interesse popular que não contou historicamente com o aval do Supremo Tribunal Federal. Nildo, na última semana você participou de uma transmissão no canal Resistentes, onde o tema da conversa se dava em torno do papel da esquerda na América Latina, se nós deveríamos ter uma esquerda reformista ou revolucionária para que pudéssemos superar toda essa dependência ao imperialismo, especialmente estadunidense. Você fez uma ponderação importante dizendo que hoje temos uma esquerda liberal que não está preocupada com reformas estruturais. A grande questão que se coloca, Nildo, é se há disposição das nossas lideranças políticas para implementarem um projeto efetivamente revolucionário ou reformista que seja. A impressão que dá é que todos estão muito conformados com o que temos e tentam se adaptar à realidade que foi imposta pelo capital hegemônico. As lutas parecem cada vez mais isoladas no campo progressista, Nildo. Bem, Anderson, de fato no canal Resistentes conversamos sobre esse tema. Quero dizer a todos os ouvintes aqui do Faixa Livre, se eu estivesse diante de um governo reformista no Brasil, eu estaria apoiando com todas as minhas forças. Mas nós não tivemos isso. Cardoso não era um governo reformista no sentido que essa expressão adquiriu para o marxismo, para a esquerda latino-americana. Reformas como a reforma agrária, reforma universitária, reforma urbana, as grandes reformas. Nunca tivemos com Cardoso, nunca tivemos com Lula, nunca tivemos com Dilma, jamais, em nenhum desses governos. Não tivemos com o corrupto liberal Michel Temer e menos ainda com o proto-fascista Bolsonaro. De tal maneira que se tivéssemos um governo reformista, eu estaria empenhado dia e noite em apoiá-lo, radicalizando as reformas. Nós tivemos a esquerda liberal iludida com a ideia de que poderia fazer justiça social nos marcos do capitalismo. Foi não só uma derrota política, foi uma regressão intelectual que ainda domina entre nós.
Parece que a vida não está ensinando. Quando eu olho a América Latina, Anderson, vendo a situação da Guatemala, do México, de López Obrador, de Alberto Fernandes na Argentina, de Luiz Arce na Bolívia, de todos os governos que eu analiso cotidianamente aqui dentro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, com uma equipe bastante forte, que tem muita experiência na área, nós estamos vendo que não só não existem mais governos revolucionários, como não existem governos reformistas, como está ocorrendo um fenômeno novo. O protesto popular, cada vez mais intenso aqui, está sendo disputado por setores de direita. E quando ele existe, mesmo orientado pela esquerda liberal, ele é muito forte, como teve no Chile, como foi na Guatemala, onde se queimou até o parlamento. Mas os núcleos do poder não foram tocados. Por quê? Precisamente porque o movimento social não pode substituir a necessidade de uma vanguarda política. Não pode superar suas deficiências se ele não tiver uma condução consciente. Mas veja, os partidos políticos nesse momento que poderiam cumprir essa função construtiva na crise, Anderson, eles estão em toda a América Latina completamente desprestigiados. Me diga um partido aqui na América Latina que diga esse partido merece a confiança popular. Vamos pegar o caso do Brasil. Ora, o PT ainda é a maior expressão da esquerda liberal, mas muita gente, eu diria milhões, não acreditam no partido. E para desgraça deles, o Lula ficou maior que o partido a cada dia que passa. Ora, quando uma situação dessa se configura, isso mostra que o horizonte político da esquerda é ultralimitada e que os riscos que se abatem sobre nós se multiplicam. Antes do que encontrar alívio, significa que cada uma das decisões cabem a um homem cujos governos, 8 na presidência da República, foi se vangloriar de ser um Lulinha paz e amor num país atravessado pela desigualdade, praticando uma caridade de extração católica que não toca no nervo da produção e da reprodução ampliada da pobreza, da miséria e da violência. Então, o quadro latino-americano, na qual o Brasil está inserido, mostra essas faces. Primeiro, os partidos políticos completamente desmoralizados diante do avanço do protesto popular, uma emergência de movimentos sociais que nós sempre tivemos, não há novidade nenhuma, incapaz de dar uma direção, casos eloquentes, no caso chileno, no caso guatemalteco, e governos que se apresentam como da esquerda liberal, como Andrés Manuel López Obrador no México, ou Alberto Fernandes na Argentina, que não conseguem nem fazer mais política social compatível com a voracidade da crise. Então a situação latino-americana é efetivamente muito grave. Por fim, Anderson, e para os amigos aqui do Faixa Livre, é que nós nunca tivemos na América Latina uma esquerda tão descredenciada na disputa pelo poder. Todos aqueles que aspiram, como eu, reformas importantes, sabemos historicamente a lição dura aprendida com golpes, ditaduras, terrorismo de Estado, exílio, morte, prisão, violência generalizada, intervenção nos sindicatos, etc., sabe que as reformas só avançam se articuladas com um projeto revolucionário. E aqueles que hoje querem voltar ao governo sem um projeto de poder estão fadados ao fracasso. Só que não será o fracasso deles, será o fracasso do povo. Essa é a grande dialética que nós temos que enfrentar, Anderson. Nildo, muito obrigado por esse novo diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu forte abraço. Estimadíssimo Anderson, amigos do Faixa Livre, é sempre um prazer imenso estar aqui ao pé do canhão, nessa tribuna livre do jornalismo crítico, onde a gente pode manifestar o nosso pensamento, as divergências e, sobretudo, pensar criticamente uma alternativa efetivamente de esquerda no Brasil. Um forte abraço a você, a toda a nossa equipe, saudades de estar aí no Rio de Janeiro, nos estúdios da Bandeirantes, onde fazíamos o Faixa Livre. Um bom dia para todos os que nos escutam e um forte abraço. Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Orix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu quero agradecer novamente pelo convite para participar do programa Faixa Livre. Eu mando aqui uma saudação para você, para os ouvintes e também para toda a sua produção. Vitor, muito obrigado por mais esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Vitor, o número de óbitos no país provocados pela Covid-19 aumenta de maneira exponencial nos últimos meses e o governo se nega a realizar um necessário lockdown, usando como argumento a necessidade de manter a atividade econômica. Só que o que temos observado é que essa desculpa dos ultraliberais não tem se efetivado na prática. Os indicadores econômicos seguem em patamares inexpressivos e o cenário de caos social se agrava. Diante de tudo isso, Vitor, colocando na balança todas essas questões, não seria mais lógico o governo federal estabelecer o fechamento total do país, assumir a conta de um lockdown de 3 semanas que fosse, mas reduzindo muito o número de infecções pelo coronavírus para permitir o retorno pleno do comércio e das demais atividades econômicas? Como economista, ainda que deixemos claro que a prioridade é e sempre será a vida dos brasileiros, você consegue observar mais benefícios ou prejuízos para a nossa economia com o lockdown efetivo? Anderson, uma pergunta muito boa essa que você me fez. Eu vou tentar abordar aqui em vários aspectos. O primeiro é que para a gente fazer uma política de lockdown, vamos supor 3 semanas, né? Lockdown total, né? Como a gente tem visto em algumas cidades da Europa, ou mesmo ali em Araraquara, é preciso que os trabalhadores dos setores envolvidos com o fechamento das atividades sejam protegidos em suas rendas, né? E também as empresas que fecharão, né, também precisam ter as suas condições, a sua condição econômico-financeira também protegida. Então, uma política de lockdown bem sucedida pressupõe apoio financeiro. E só o governo federal dispõe das condições de realizar uma política de lockdown bem sucedida. Algumas prefeituras mais ricas também dispõem dessas condições, né? Mas não é a situação que a gente observa na maioria dos municípios, e também tem muitos governos estaduais também com suas finanças esfaceladas, né? Então, uma política de lockdown séria, né, requer a coordenação do governo federal e requer que o governo federal crie as condições de prover renda para os setores afetados. E não pode ser qualquer renda, tem que ser uma renda digna, uma renda decente, de preferência sem sacrificar muito a perda de poder de compra do salário, porque mesmo aquele auxílio emergencial de R$600, vejam, teve muitos trabalhadores que tiveram perda de renda, né? Tanto porque foram para o auxílio emergencial porque ficaram desempregados, ou foram para o programa, né, de redução de jornada com queda proporcional do salário, patrocinado pelo governo federal, mas que resultou em perda de renda. Então isso é muito ruim, né? Porque isso inclusive tira o apoio político da população, né? A política de lockdown, ela não vai aderir, ela politicamente se posiciona contra, porque, claro, está tendo perda de renda. Então o governo federal precisa fazer essa articulação, né? E só o governo federal dispõe das condições financeiras para bancar uma política de lockdown. Eu desconfio que muitos prefeitos e governadores que não são negacionistas têm se recusado a fazer o lockdown por causa disso, porque não dispõem das condições financeiras de prover renda, né? Além do que o lockdown precisa ser uma ação coordenada, não adianta uma cidade fazer o lockdown, a cidade vizinha não vai fazer, porque aí você desloca uma população de uma cidade para outra e o vírus continua se espalhando. Quer dizer, então, percebam, tem que ter a coordenação do governo federal para fazer o lockdown, né? Agora, não temos isso, né? Isso não está no nosso cenário, porque o governo Bolsonaro já decidiu que não vai fazer, que não aceita. Então, o que acontece? Aí os governadores e prefeitos vão fazendo essa política de distanciamento social, que, na verdade, é esse arremedo que a gente tem assistido, né? Esse é o pior dos mundos, porque o vírus continua circulando,
não controla a pandemia, quando muito diminui um pouco o número de casos ou para de aumentar, fica naquela situação que os epidemiologistas chamam de platô, né? Estabiliza num platô, estabiliza num nível muito alto, é o que é possível. Mas para a economia isso é muito ruim, porque quem está em casa, os trabalhadores que podem estar em casa, que continuam em home office, continuarão fazendo isolamento social, então não vão voltar à sua vida comum, não vão sair, não vão consumir, não vão fazer a renda circular, né? Então você continua aí com a economia sendo travada por um lado. Por outro lado, essa política vai também sacrificando alguns setores específicos por um longo prazo de tempo. Por um longo prazo, né? Por um tempo mais estendido de tempo, né? Se você fizesse o lockdown sério, você faria por 2 ou 3 semanas, pronto. Retoma, depois vai reabrindo. Mas quando você faz desse jeito esfarrapado como está sendo feito, né? Vai fazendo, fecha aqui restaurante. Aí você vai sobrecarregando durante um prazo muito longo os mesmos setores de sempre, né? O restaurante, os hotéis, a atividade de turismo, né? Você vai sempre sacrificando os mesmos, alguma parte do comércio, né? Algumas lojas de shopping, os mesmos setores sempre vão sendo sacrificados, né? Então, esse sacrifício vai se prolongando, né? A agonia desses setores vai se prolongando, tá claro? Então, a gente está no pior dos mundos. Não salva as vidas e também não salva as economias, né? Esta também é a razão pela qual a gente tem que defender o lockdown. É também para salvar a economia, salvar as vidas e salvar a economia, salva vidas, porque interrompe a circulação do vírus e salva a economia porque você minimiza o tempo em que essas atividades permanecerão fechadas. Depois você consegue fazer uma reabertura gradual e controlada, e aí, claro, não é só o lockdown, né? É também um conjunto de outras medidas sanitárias que a gente não tem observado no Brasil, né? Que é o mapeamento do tipo de vírus, né? É o acompanhamento das pessoas infectadas, acompanhar os contatos, as pessoas que tiveram contato próximo, físico, né, com os infectados, né? Todas aquelas medidas sanitárias para além do lockdown, né? Então, Anderson, o Brasil está no pior dos mundos, porque não faz o que teria que ser feito para combater a pandemia e vai alongando a agonia dos setores que vão sendo penalizados por essa política de isolamento social por tempo curto, que só afeta alguns setores, os mesmos de sempre. O que há de fato, Vitor, é uma perda ainda maior da capacidade de consumo da população do nosso país, algo que nós já comentamos em outras ocasiões, que combina a redução da renda média das pessoas e um aumento da inflação, especialmente dos alimentos. Os produtos da cesta básica nunca estiveram tão caros. Até mesmo o perfil de consumo da classe média mudou, já que houve uma perda que se acumula nos últimos 5 anos em 10% da renda, passando de 286 milhões para 259 milhões de reais, segundo um levantamento realizado pela consultoria Tendências. Só que a pandemia não é a única culpada, Vitor. Esse cenário recessivo já tem sido observado desde 2015, e as soluções propostas pelas últimas gestões passam longe de resolver os nossos problemas. Anderson, esse cenário que você descreveu é muito preciso. A perda de capacidade de consumo é um problema que antecede a pandemia, não foi causado pela pandemia. A economia brasileira vem de uma longa crise econômica desde 2015, né? Então, aumento de desemprego, a perda dos trabalhadores de barganharem maiores salários para melhorar o seu padrão de vida, isso é algo que vem de antes da pandemia, né? Acho que nem o Paulo Guedes insistiria em dizer que a economia estava decolando antes da pandemia, né? Porque todos os indicadores já estão consolidados e apontam exatamente o contrário, né? Que antes da pandemia nós já estávamos em situação difícil. A pandemia
joga um elemento a mais, né? O fechamento de vários setores, né? Por conta das políticas de isolamento social, né? Como a gente estava falando anteriormente, acabaram, especialmente sem apoio do governo federal, fecharam, tiveram que demitir, né? Então, a pandemia agravou uma situação que já estava em curso. Desemprego alto, né? E tem uma questão aqui que eu queria destacar, tem um elemento mais estrutural nessa questão do mercado de trabalho e do desemprego, né? A economia brasileira está passando por um processo de desindustrialização e perda de capacidade de geração de empregos em setores de produtividade mais alta, que são os que têm condições de pagar os melhores salários, né? Aí fecha montadora de automóveis, fecha empresa no setor de cimento, né? Fecham indústrias, né? Fecham empresas que têm melhores condições de pagar salários mais altos. A desindustrialização, né? Ela vai também piorando a qualidade dos empregos, né? Porque aí você desloca os empregos dos setores de mais alta produtividade e com maior capacidade de gerar efeitos de encadeamento. O que é o efeito de encadeamento? A automobilística, né, compra da indústria de autopeças, a indústria de autopeças vai comprar de um outro fornecedor e assim sucessivamente. A indústria tem essa capacidade. Quando você desindustrializa, você desloca os empregos desses setores para o comércio, para o serviço, né, que tem menor capacidade de encadeamento. Se ainda você estivesse deslocando para serviços de mais alta produtividade, que também existem, o setor de serviços é um setor muito heterogêneo, né? Ele comporta ali desde de serviços financeiros, o reparo de automóveis, né, que usa scanner e utiliza aparelhos de última geração, até o mecânico que, enfim, trabalha de uma forma mais modesta. É um setor muito heterogêneo, né? Mas o que a gente está falando aqui é de um deslocamento para setores de baixa produtividade que pagam os salários menores, né? E, por outro lado, além dessa questão mais estrutural, a gente também tem, do ponto de vista conjuntural, uma política econômica que é gerida, é executada segundo um viés anticrescimento, né? Olha aí a questão fiscal, né? O teto de gastos simplesmente impede qualquer política de retomada por meio do gasto público, exceto quando você faz alguma gambiarrazinha aí para poder tentar escapar à regra, e quando escapa, não é com o intuito de gerar empregos, contribuir para o crescimento. Quando escapa da regra é para poder fazer as acomodações políticas para impedir o impeachment do Bolsonaro. Você acredita na possibilidade de termos em um futuro próximo, com a manutenção desse cenário de escassez na nossa economia, a ocorrência de uma revolta popular que venha a acarretar saques em supermercados e demais comércios, Vitor? A fome já entrou pela sala de boa parte das famílias brasileiras. Você vislumbra essa possibilidade já alertada por membros de alguns movimentos sociais? Anderson, você me faz uma pergunta aqui difícil. Eu não vou fugir da resposta, mas eu vou tentar problematizar essa pergunta, trazendo alguns elementos para nos ajudar a buscar uma resposta, você, os ouvintes, as ouvintes, que é o seguinte, né? A Constituição de 88, a gente conseguiu criar um sistema muito amplo de proteção social, que, claro, tem muitos problemas de funcionamento, né? Alguns deles ficaram muito evidentes, inclusive no ano de 2020, quando o governo, para poder pagar o auxílio emergencial, descobriu que tinha muitos cidadãos e cidadãs que não tinham sequer o CPF, né? O Paulo Guedes chamava aí de invisíveis. Você tinha um número grande de brasileiros e brasileiras invisíveis aos olhos dos formuladores das políticas sociais, né? Sem dúvida, isso é um problema sério, né? Mas o fato é que a gente criou um sistema de proteção que, nesses momentos, né, eles acabam amortecendo um pouco essa situação que você descreveu, né? Por exemplo, seguro-desemprego, né? O trabalhador fica desempregado, ele vai recorrer ao seguro-desemprego. Claro que ele tem uma perda da renda dele, mas ele consegue lá se segurar. Agora,
É um sistema de proteção. Eu estou citando aqui o seguro-desemprego, por exemplo, mas o seguro-desemprego tem prazo de validade. Então, é um sistema de proteção que não está formatado para uma crise mais prolongada, como essa que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu não me arriscaria a cravar uma resposta sim ou não, mas mais importante do que isso, eu acho importante trazer esses elementos, né? A gente tem o seguro-desemprego, né? Aí, mais adiante, né, no governo Lula foi criado o Bolsa Família, né? A Constituição também criou o benefício de prestação continuada, né? E aí, na pandemia, a gente, quando eu falo a gente aqui, eu estou falando, claro que teve uma disputa ali política com relação à criação do auxílio emergencial, né? Mas ele amortece. Agora, saiu de R$600 para esses R$150, né? 600, depois 300 e agora 150, podendo chegar a 250. Então, a gente está com o seguinte dilema, né? Nós temos as condições, né? Algumas constitucionais, outras infraconstitucionais, para a gente conseguir fazer esse sistema de proteção social, mas esse esquema tem se mostrado muito frágil, especialmente quando o governo não dispõe da vontade política de estendê-lo, porque sim, é uma questão de vontade política. Quando o governo estabeleceu o patamar de R$600, isso foi uma decisão política, depois 300 foi uma decisão política, e agora 150 também foi uma decisão política. Claro, tá claro. Tudo bem, o governo tem lá a sua dificuldade de fazer as articulações políticas, mas quando ele quis, ele conseguiu fazer. Quer dizer, deixou de ser prioridade do governo Bolsonaro o pagamento do auxílio emergencial. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente dispõe dos elementos de fazer esse amortecimento. Agora, eles não foram, de fato, pelo menos os dispositivos constitucionais, né, que garantem esse esquema de proteção social para amortecer durante a queda econômica mais prolongada, eles não foram feitos para crises muito duradouras, né? O seguro-desemprego tem um período lá de duração, né? O governo sequer cogitou a possibilidade de estender o tempo de duração do seguro-desemprego, coisa que o Lula fez na crise financeira de 2008-2009, né? Ele estendeu o tempo de duração do seguro-desemprego. Então, os mecanismos para amortecer, eles existem, tá claro. Agora, então, assim, eu acho que eu contribuo mais, eu vou me esquivar aqui de dizer sim ou não para a sua pergunta, mas eu trago esses elementos aqui para a gente pensar que bom, se chegar nesse momento aí de maior convulsão social e saque aos supermercados, terá sido por culpa única e exclusivamente do governo, que dispõe dos instrumentos, mas não demonstrou vontade política de acioná-los no momento necessário. Outro sinal dessa crise, Vitor, diz respeito à queda dos gastos de brasileiros no exterior, que foi a menor para o mês de março nos últimos 16 anos, de acordo com o Banco Central. Já na comparação com o mesmo período de 2020, quando as despesas em outros países totalizaram 612 milhões de dólares, a queda foi de 48,8%. É muito evidente que há os efeitos da Covid-19 nesses números, Vitor, mas, como eu disse anteriormente, não é só esse o motivo. Essa escassez de gastos de brasileiros no exterior provoca algum tipo de efeito internamente na nossa economia? Anderson, acho que não provoca efeito, mas é um sintoma. Né? Por que não? Porque a gente está falando de gastos de brasileiros no exterior. Né? O que é que afeta essa queda? Né? Primeiro, a desvalorização cambial. Né? Então, você viajar para o exterior ficou mais caro. E aí, de fato, enfim, se você é rico, milionário, você não vai ligar para o... Você vai ser indiferente, né? Para quem é rico e milionário, se o dólar está 2, 3, 5, 6, 8, dólar, euro, libra, enfim, as moedas dos demais países, né, não vai fazer muita diferença. Então, esses valores aí, desse pessoal que continuou indo para o exterior, continuou gastando. Mas, para a classe média, que quando viaja fica contando ali, né, faz aquela poupancinha para poder comprar moeda estrangeira, pagar o hotel, a passagem aérea,
e que a taxa de câmbio afeta os seus, né, a sua capacidade de almoçar, de comprar uma lembrancinha, fazer uma coisa, né? A desvalorização cambial entra aí com um papel importante. A perda de renda também, claro, porque você está falando aqui de muitos trabalhadores e trabalhadoras, né, de rendas médias que perderam seus empregos ou tiveram sua renda reduzida, e tem também a questão da própria pandemia, né, porque as políticas de isolamento social não recomendam a viagem a turismo, né? Claro que tem gente que insiste, que vai querer, quer ir assim mesmo, né? Mas também não podemos nos esquecer que o Brasil se torna um pária mundial no ano de 2020, né? Ninguém quer receber brasileiro porque brasileiro transmite Covid, transmite numa cepa mais contagiosa, mais letal, né? Então, eu acho que essa redução até pode ter algum efeito aqui inesperado, no seguinte sentido: o brasileiro não pode viajar para o exterior, seja porque desvalorizou a moeda, ou seja porque ele não é bem recebido no exterior, os estrangeiros não querem receber brasileiro por causa do coronavírus. Quem vai fazer turismo vai fazer aqui dentro, né? Então você mantém aqui, porque veja, o gasto do turista no exterior é um vazamento de renda para fora, está gerando emprego lá fora, na verdade. Então, se você desloca para dentro, né, se o brasileiro, em vez de ir para o exterior, resolve viajar para dentro do Brasil, na verdade você preserva a renda aqui dentro. Agora, é o que eu estou falando, é um sintoma de que tem alguma coisa errada. No caso, uma taxa de câmbio que está muito fora do lugar, ao que tudo indica, né, porque no momento de taxas de juros internacionais muito baixas, o que se esperava é que as moedas valorizassem em vez de desvalorizar com relação ao dólar, e o real se desvalorizou em vez de valorizar, né? Das que mais se desvalorizam no ano de 2020 foi o real, né? Então, essa redução dos gastos de brasileiros no exterior é muito mais um sintoma, né? Mais um sintoma, né? De problemas econômicos graves. Agora, com este cenário de recessão no nosso país, combinado ao agravamento da pandemia e de melhoria nos mercados externos, especialmente essa retomada estrondosa da economia chinesa, Vitor, os investidores estrangeiros não pensam duas vezes em retirar recursos do Brasil. Em março, pouco mais de 2 bilhões de dólares em aplicações financeiras deixaram nosso país, também de acordo com números do Banco Central. Trata-se da primeira retirada de recursos de aplicações financeiras desde maio do ano passado, ou seja, após 9 meses. O valor inclui ações, fundos de investimento e títulos de renda fixa. Menos dinheiro circulando na nossa economia, Vitor. Não há investimento público, pois a estratégia do governo é priorizar o dinheiro que vem de fora. Só que essa tática se mostra mais uma vez inócua, Vitor, com uma economia frágil como a nossa. Você enxerga alguma saída? Então, Anderson, aqui eu acho que também é mais um caso de um sintoma, né? É importante aqui a gente fazer a distinção às várias modalidades de investimento estrangeiro, né? Aquele que gera emprego e renda, ou melhor, que tem a potencialidade de gerar emprego e renda, não necessariamente gera, mas que tem a capacidade de gerar emprego e renda, é um investimento que a gente chama de investimento direto, né? Que é quando, vamos supor, uma montadora de automóveis norte-americana resolve ampliar a capacidade de produção no Brasil, resolve abrir uma nova fábrica, e aí vai contratar trabalhadores, né? Vai gerar renda, vai estabelecer uma cadeia de fornecedores no Brasil, né? Esse é um investimento estrangeiro que gera emprego e renda, que afeta o nível de atividade. É diferente do investidor estrangeiro que vai adquirir, vamos supor, ativos financeiros negociados em mercado de capitais, negociados em bolsa de valores, né? É diferente. Pode ou não gerar emprego. Pode ou não gerar emprego porque ao adquirir ações, né, essa empresa estrangeira pode estar, se ela estiver adquirindo uma ação que foi emitida com a finalidade desses recursos serem direcionados
para ampliação da capacidade produtiva, então vai gerar emprego. Agora, se é uma ação, se é um ativo financeiro que já foi emitido anteriormente e que agora está só sendo renegociado, a gente chama isso de mercados secundários, né? O título está só agora sendo renegociado sucessivas vezes, não gera emprego nenhum. Não gera emprego nenhum. Você pode ter ali algum efeito muito indireto, no sentido de que, né, ajuda a valorizar as ações daquela empresa emissora, né, isso pode afetar a capacidade de liquidez dessa empresa, né, você tem uma série de indicadores, de situações aqui que podem sinalizar uma melhor situação financeira daquela empresa emissora, mas, sinceramente, esse capital, né, que a gente chama, muita gente gosta de chamar de especulativo, né, porque é isso, porque ele está buscando simplesmente a rentabilização desse valor porque quando você tem um monte de investidores querendo comprar essa ação, o preço dessa ação sobe, aí depois você revende, você consegue um lucro, mas isso não gera emprego, não gera renda, né? Assim, pelo menos de forma direta não, e de forma muito indireta, com muito boa vontade, você pode fazer essa leitura, né? Mas então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: então essa saída de investidores estrangeiros, ela é muito mais um sintoma, não é? Ela não vai exatamente provocar, não vai piorar a situação econômica, é muito mais no sentido de denotar, de sinalizar que tem coisas erradas, né? Inclusive porque do ponto de vista da rentabilidade esperada desses ativos, esses investidores não esperam mais que eles vão obter lucros renegociando esses ativos. Por isso eles vão embora, tá claro? Ou seja, é mais um sintoma de que temos problemas econômicos sérios na economia brasileira. Uma das discussões que tomaram conta de Brasília nos últimos tempos, Vitor, diz respeito àquela sanção do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento de 2021. Após muita polêmica, o chefe do executivo assinou o texto aprovado no Congresso com uma série de vetos, justamente para não incorrer no cometimento de crime fiscal, já que deputados e senadores ultrapassaram o teto de gastos com o que ficou definido no orçamento. Houve cortes em todos os ministérios, incluindo na saúde e na educação, Vitor, justamente em um momento onde o país mais precisa de recursos para esses setores. Como é que você observou a aprovação desse orçamento, Vitor, sancionado já com muito atraso, quase no fim do 4º mês do ano? Anderson, esse orçamento foi uma sucessão de equívocos. O primeiro deles foi o governo Bolsonaro e sua equipe econômica terem apostado no fim da pandemia. E aí, dessa forma, o orçamento foi feito sem prever a necessidade de uma nova rodada de auxílio emergencial, sem uma nova rodada, né, de programas cuja dotação orçamentária tinha que estar lá, né, para socorrer as empresas, socorrer os trabalhadores dessas empresas, né, afetadas pelas políticas de distanciamento social, de isolamento social, né, sem prever gastos adicionais com o próprio sistema de saúde, né? Então, aqui teve um grande equívoco, né, na elaboração do orçamento de 2021, que está aqui. Tem um segundo grande equívoco, que além disso, né, torna tudo mais grave, que foi essa negociação política, né, que aí tem um enorme disse-me-disse aí sobre a forma como a equipe econômica negociou com o relator do orçamento, né? O resultado foi o subdimensionamento de despesas obrigatórias para acomodar emendas parlamentares e para acomodar gastos com investimentos, porque o presidente Bolsonaro está de olho na sua reeleição. Ele precisa passar o ano de 2022 inaugurando obras, né? Ora, como o Bolsonaro é um fiador do teto de gastos, né, todas as vezes em que se cogitou a possibilidade de se furar o teto de gastos de uma forma mais efetiva e institucionalizada, né, de se rever essa regra, né, no final das contas o Bolsonaro joga o balão de ensaio, mas ele sempre recua, então em última instância ele continua sendo um fiador do teto de gastos. Então a única forma que ele tem de fazer obras
é reduzindo despesas obrigatórias. Então, é nesse sentido que o orçamento de 2021 é um orçamento irreal e inexequível, né? Da forma como ele foi aprovado, né? E aí, os vetos vieram para tentar dar alguma solução para que as despesas obrigatórias pudessem ser pagas, sob pena de provocar interrupção de setores essenciais do serviço público, né? E, enfim, e conseguir, ao mesmo tempo, manter a acomodação dos compromissos políticos que foram feitos, né? Mas esse orçamento de 2021 realmente ele foi um enorme equívoco, né? Para quem apostava na qualidade técnica da equipe econômica, a despeito do candidato Jair Bolsonaro admitir durante a campanha eleitoral que ele não entendia nada de economia, mas ainda assim os seus eleitores apostaram na qualidade técnica da sua equipe. Eu acho que a gente tem aqui, a essa altura do campeonato, né, já indo para o 3º ano de governo, eu acho que a gente já tem aqui um atestado indiscutível, né, de que a qualidade técnica da equipe econômica do Bolsonaro é um negócio assim muito sofrível, né, um negócio assim assustador, né, o nível de desqualificação da equipe econômica montada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Há quem diga, Vitor, que mesmo com os vetos, o Jair Bolsonaro ainda incorre nas famosas pedaladas fiscais com esse orçamento sancionado na semana passada. Fato é que esse debate a respeito do cometimento de crimes quando o governo estoura o limite de gastos, Vitor, é muito mais político do que técnico. Você crê na possibilidade de discussão do impeachment do Bolsonaro a partir desse orçamento, Vitor, depois de tantos crimes cometidos pelo ex-capitão durante a pandemia? Anderson, eu acredito que não, e eu vou explicar por que não. Acho que o impeachment da presidente Dilma nos dá uma demonstração de que quando se tem, né, a articulação política que configure uma maioria para aprovar um impeachment, você aprova um impeachment sem crime de responsabilidade, né? Não à toa prospera a tese do golpe por causa disso, né? Porque a Constituição prevê a necessidade de um crime de responsabilidade para se aprovar um impeachment, e aí você vai lá e inventa alguma coisa, diz que foi um crime de responsabilidade para poder justificar o impeachment, que é o que aconteceu com a Dilma, no caso ali das pedaladas fiscais e dos créditos extraordinários, né? Então, e por outro lado, o Bolsonaro já acumula inúmeros crimes de responsabilidade, né? O Bolsonaro é a outra situação, né? Um presidente que acumula uma sequência de crimes de responsabilidade, né? E, no entanto, o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, insistia que não abriria o processo de impeachment porque não tinha maioria, né? Tinha o crime de responsabilidade, todo mundo sabia que tinha o crime de responsabilidade, mas o presidente da Câmara se recusava a abrir o processo de impeachment porque não tinha maioria, né? Na avaliação dele, isso fortaleceria mais o Bolsonaro em vez de enfraquecê-lo, né? Enfim, aí é uma discussão, dá para fazer em outro momento, se fortaleceria ou não, né? Tem gente que acha que o Trump se fortaleceu quando escapou do processo de impeachment lá nos Estados Unidos, mas muito embora aqui no próprio Brasil o Temer se enfraqueceu, né? Embora tivesse escapado de 2, ele se enfraqueceu. Bom, não foram exatamente processos de impeachment, mas dá para fazer uma leitura similar, e o Temer aqui se enfraqueceu, não se fortaleceu, né? Enfim, mas o fato é que, sinceramente, ter pedalada ou não ter pedalada, eu não acho que realmente vai fazer muita diferença no futuro político do Bolsonaro, do ponto de vista dele continuar ou não. Agora, tem sim um elemento que é exatamente esta ameaça. Aí sim eu acho que você tem aqui mais um elemento que pode contribuir para enfraquecer politicamente o governo, né? Porque se você coloca aí uma ameaça de cometimento de crime de responsabilidade similar ao da presidente Dilma, né? As pedaladas de volta, né? Toda essa questão aí, né? Muita gente compara, né? E aponta como havendo aí uma similaridade. É claro que o presidente se vê ameaçado, né?
e fica mais cara a conta que vai ser cobrada pelo Centrão, né? pela base aliada do Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, nesse sentido, aí sim eu vejo não como uma possibilidade, né, dessa questão do orçamento vir ou não a provocar o impeachment. Eu acho que ela pode provocar, aí sim, seria uma fragilização das condições políticas, né? É um negócio que balança o jogo político, né? Então, deixa o Bolsonaro sob uma ameaça, sob uma chantagem, né? E aí, sim, eu acho que é um elemento a mais para fragilizar o governo, né? Balança o jogo político, né? Então, é mais nesse sentido que eu vejo essa questão do orçamento e das eventuais pedaladas, que, na verdade, ao que tudo indica, já está tudo encaminhado para... Acho que conseguiram encontrar aí uma solução, os vetos, enfim, uma solução negociada com a Câmara dos Deputados, que eu acho que vai deixar esse assunto apaziguado, né? Agora, tem custo, né? Tem, por exemplo, o adiamento do censo, né? O adiamento do censo é, sem dúvida, uma tragédia, né? Se você adia o censo por este motivo, né? Tem um outro motivo aqui, que é a pandemia, que continua descontrolada. De fato, não faz muito sentido, me parece, você colocar recenseador na rua enquanto a pandemia não estiver controlada, né? Mas, de todo modo, né, o censo precisa ser planejado. Você precisa ter a dotação orçamentária garantida, né? Porque se de fato você consegue controlar a pandemia no segundo semestre, você tem que botar o censo, você tem que fazer o censo, né? Então você tem que planejar o censo, você tem que planejar os concursos, tem que contratar recenseadores, tem que adquirir equipamentos, enfim, você tem toda uma logística que nesse momento me escapa aqui na sua totalidade, mas você desmarcar o censo por uma questão de não ter tido vontade política para buscar espaço no orçamento para poder acomodar as necessidades de fazer o censo, isso é uma tragédia, isso é uma enorme tragédia. Só seria admissível você adiar o censo por causa da pandemia, para não pôr em risco a vida dos recenseadores, para não disseminar o vírus. Mas por qualquer outro motivo que não seja esse, é uma enorme tragédia, né? A gente continua trabalhando aqui já em 2021 com dados de 11 anos atrás, né? Mudou muita coisa e o censo precisa captar essa mudança, né? A elaboração de políticas públicas requer o censo decenal, requer que se faça o censo, que se faça um censo completo, que não se sacrifique perguntas do censo que são importantes para que se tenha uma boa radiografia da situação no país, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma enorme tragédia o que está acontecendo. Justamente por conta dessas divergências em relação ao orçamento, Vitor, o ministro Paulo Guedes trocou ontem o secretário de Fazenda Valderi Rodrigues, que estava desde o início do mandato do Jair Bolsonaro no cargo. Quem passa a assumir a função é o atual secretário do Tesouro, Bruno Funchal. Isso mostra que há uma insatisfação em torno das articulações do Ministério da Economia com o Congresso. Vários integrantes da equipe econômica foram substituídos, só o Paulo Guedes continua lá. Será que não vai sobrar para o posto Ipiranga do ex-capitão, Vitor? Anderson, o próprio Bolsonaro criou uma armadilha quando ele construiu a imagem de um super-ministro da economia, né, o Paulo Guedes, né? O Bolsonaro criou e alimentou essa figura, né? Primeiro durante a campanha eleitoral, quando ele admitia que não entendia de economia, e aí criou essa analogia do posto Ipiranga, né? Pergunta lá para o Paulo Guedes, que ele que responde, né? Escondendo, portanto, a sua incompetência. Olha, Anderson, Bolsonaro foi deputado federal durante 27 anos, né? Porque no último ele foi candidato a presidente, ele não exerceu o seu mandato, embora recebesse salário, né? Mas ele exerceu o seu mandato de deputado federal durante 27 anos. Anderson, deputado federal, todos os anos vota de diretrizes orçamentárias, vota a lei orçamentária anual, a cada 4 anos vota um plano plurianual e vota inúmeros projetos em matéria de economia. Vota desonerações, reonerações, isenções fiscais, vota muitos projetos na área econômica, vota privatizações,
ou não, enfim, vota, né? Sim ou não, mas vota. Então é inadmissível que um indivíduo que passa 27 anos de sua vida votando em matéria econômica diga que não entende de economia. Ele, no mínimo, conduziu seu mandato de forma leviana, né? Bom, tudo bem, não entende de economia, delegou plenos poderes ao seu ministro da Economia, criou a figura do Paulo Guedes, criou um superministro, porque fundiu vários ministérios, né? O Ministério da Economia ele é resultado da fusão dos antigos ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Ministério do Trabalho, né? E Previdência Social. Então, ele criou um superministério, ele atribuiu superpoderes para o Paulo Guedes, que é um cara, né, que em matéria econômica nunca se destacou, nunca foi uma figura que participou dos grandes debates nacionais, não, muito pelo contrário, né? Eu não estou falando de ser acadêmico, não. Eu estou falando que, como pessoa de mercado, ele nunca foi um cara destacado. Bom, tá bom, ocupou altos cargos em instituições financeiras, mas nunca foi um cara que participou do debate econômico nacional, tá claro? Aliás, nem ele, nem toda a sua equipe econômica. Se você for olhar a equipe econômica, né, a equipe econômica dele é isso daí que a gente está vendo, né? Uma equipe econômica que, por exemplo, apostou que não teria continuidade da pandemia, não vai ter segunda onda. Eles sacramentaram isso no último trimestre do ano passado, né? Com base em sabe-se lá quais modelos, a equipe econômica sacramentou que não teria continuidade da pandemia, tá claro? E para além disso tudo, né, é um projeto que não entrega o que prometeu, que prometeu, né, muitas privatizações, muita liberalização da economia, e isso ia destravar a economia, ia gerar crescimento econômico e trazer de volta os empregos. Isso não aconteceu. A economia permanece estagnada. 2020 teve a maior recessão de todos. Tudo bem, teve a pandemia, tá bom, mas como a gente já disse aqui, a crise econômica é anterior à pandemia, né? Não foi causada pela pandemia, ela vem de antes da pandemia, né? E aí, a cereja do bolo é que o Paulo Guedes não consegue negociar o orçamento com o relator, tá claro? Ele criou toda essa instabilidade. Então, o Bolsonaro agora ele tem uma dificuldade, né, de como é que ele vai enfrentar essa situação, né? Por outro lado, eu acho que já está muito claro que o Bolsonaro não tem mais confiança na agenda do Paulo Guedes, né? Agora, ele não sabe como fazer a transição, ele não sabe como substituir o seu ministro da Economia. Vamos supor, por alguém que queira furar o teto de gastos, mas ele não sabe como é que ele vai enfrentar a chantagem dos mercados financeiros, ou melhor, dos operadores dos mercados financeiros, né? Ele não sabe como é que ele vai enfrentar, ele não sabe como é que ele vai fazer essa transição. Claro, ele não entende de economia e ninguém ao redor dele entende de economia, e os que dizem que entendem não querem furar o teto de gastos, não querem se comprometer com outro tipo de agenda econômica, tá claro? Então o Bolsonaro agora ele se encontra nessa situação, né? Ele precisa mostrar resultado na área da economia, na geração de emprego, de renda, destravando a economia. Não vai conseguir no horizonte do seu mandato presidencial. Ele precisa inaugurar obras e como fiador do teto de gastos ele não vai conseguir. E aí essa mudança aí do Valderi, né? Venhamos e convenhamos, né? O secretário de Política Fiscal que anuncia, né, sem nenhuma lamentação, que não vai ter censo por causa de motivos orçamentários, né? Sinceramente, eu deixo aqui até como, digamos assim, um desabafo, né? Eu sei que eu não fui convidado aqui para fazer desabafo, os ouvintes não esperam isso dos entrevistados, mas eu preciso fazer. Ora, o secretário de Política Fiscal, com a cara, não tem nenhuma vergonha de anunciar que não vai ter censo demográfico por motivos fiscais, ele tinha que dar essa notícia lamentando muito, ele tinha que dar essa notícia dizendo que o governo vai continuar se empenhando em garantir os recursos orçamentários, sabe? Isso não é uma postura esperada
né? Quer dizer, a gente até espera por causa da qualidade dessa equipe econômica e do projeto do governo Bolsonaro, que é isso aí mesmo, mas, olha, sinceramente, isso é uma tragédia, isso é uma enorme tragédia, sabe? Substituir o secretário de Política Fiscal não vai fazer diferença nenhuma. Talvez essa substituição esteja acontecendo porque, né, às vezes o secretário tem dificuldade de fazer o jogo político, as negociações e tudo mais, e aí tenta botar alguém que consiga, quem sabe, dar conta dessa tarefa, porque é uma tarefa de negociação, de fazer política, né? A equipe tem essa dificuldade, né? Bom, enfim, eu acho que é isso, a gente não tem que esperar muita coisa, né? Sinceramente, eu não sei se eu esperaria a substituição do Paulo Guedes, por causa disso. O Bolsonaro, eu acho até que ele quer substituir o Paulo Guedes, mas eu acho que ele não sabe como fazer a substituição e, eventualmente, como fazer a transição, porque tem uma chantagem dos mercados financeiros e dos seus operadores que o governo Bolsonaro não vai saber fazer essa ponte, essa transição, né? Então eu acho que eu apostaria que ele termina com o Paulo Guedes, mas com o Paulo Guedes enfraquecido, né? Possivelmente recriando outros ministérios, né? O planejamento para negociar o próximo orçamento em condições políticas melhores, talvez, né? Eu apostaria mais nessa solução. Para terminar, Vitor, os Estados Unidos têm tentado de tudo nessa disputa para manter a hegemonia global em relação à China. O presidente Joe Biden tem anunciado nos últimos tempos pacotes recordes de incentivo à atividade econômica no país. Eu gostaria de saber como é que o Brasil pode se beneficiar dessa disputa entre as duas principais potências do mundo, Vitor. Anderson, uma guerra comercial como essa, que já dura muitos anos, né, ela é sempre ruim porque provoca retração do comércio internacional, pode provocar pode prejudicar a própria atividade econômica dos países que comercializam com os Estados Unidos e com a China. Então, sobra para a gente, né? Nos afeta, né? A guerra comercial nos afeta, né? Agora, por outro lado, a guerra comercial também pode abrir algumas oportunidades que podem ser aproveitadas desde que nós tenhamos uma política externa independente. E aí, a gente tem o caso emblemático da tecnologia do 5G, né, de telefonia celular, né, que é um debate que está quente, é um debate que está aí pesado, né? Acho que tem a tecnologia dos Estados Unidos e tem a tecnologia da China, né? E aí a política de alinhamento externo automático do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, né, nos impede de aproveitar oportunidades de incorporar uma tecnologia que pode ser transferida, né? A gente pode criar mecanismos de transferência de tecnologia para o Brasil conseguir entrar, né, nesse segmento, né? O Brasil perdeu, né, o espaço na revolução industrial da microeletrônica, né? E a gente precisava conseguir recuperar esse espaço, mas isso requer política industrial, requer política externa independente, coisa que a gente não tem, né? Coisa que a gente não faz no governo Bolsonaro, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito ruim, não só o cenário de crise, dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China, mas também a forma como a nossa política externa, os formuladores da nossa política externa têm conduzido o país. Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui um forte abraço. Anderson, eu agradeço mais uma vez a você, a produção do programa Faixa Livre, às ouvintes e aos ouvintes. Um bom dia a todos. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione Oliveira. Dione Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia a todas e todos os ouvintes. Dione, eu quero te agradecer por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre.
Johnny, na última semana nós tivemos a confirmação daquela notícia que já era meio que esperada, que foi o novo cancelamento do censo demográfico que teria de ser realizado no ano passado, mas foi postergado por conta da pandemia. Dessa vez, além da ampliação do número de infecções pela Covid-19 no país, há também esse corte no orçamento para o IBGE, que inviabilizou completamente a realização da pesquisa. Como é que vocês, servidores, receberam essa notícia de mais um adiamento do censo, Johnny? Anderson, o resultado da votação do orçamento, que designou 71 milhões para o orçamento do censo, já nos deixou bastante indignados. E o resultado da sanção do presidente com o veto, levando o orçamento a 53 milhões, demonstrou mais ainda, muito claramente, qual é a importância que a produção de estatística e a ciência tem para esse governo. A gente relembra a todo momento a frase do Paulo Guedes, na posse de Susana Guedes, presidente do IBGE, em 2019. Quem pergunta demais acaba descobrindo que não quer. Então, estatística não é objetivo desse governo, porque toda a potencialidade da estatística não é importante para a forma como esse governo entende a gestão pública, né? Então, para que planejamento público se o que é importante é o mercado, né? Então, a estatística ela cumpre um papel muito marginal nesse governo. A estatística, a ciência, todo o conhecimento de uma maneira geral, né? Essa é a forma que o governo Bolsonaro encara o censo e o IBGE como um todo, que tem sido criticado de forma leviana pelo presidente. Mais de uma vez, ele desacredita as estatísticas de ocupação e desocupação com argumentos impublicáveis. Então, essa é a forma como a gente entendeu e é a forma como fica cada vez mais claro que o governo encara a instituição. E com esse orçamento, efetivamente, não é possível realizar tarefas fundamentais para colocar em campo o censo em 2022, porque seriam necessárias atividades como a atualização da base territorial e do cadastro de domicílios, preparando tudo para ir a campo em 2022. É fundamental, é prioridade garantir a manutenção de todos os trabalhadores temporários que já foram treinados para o censo, porque seria grande desperdício público, além de deixar na rua tantas pessoas já qualificadas, né, nessa pandemia. É necessário concluir os testes para colocar o censo em campo, ou seja, são necessárias muitas atividades para preparar o censo, atualizar o censo para 2022. Então, esse orçamento certamente inviabiliza todas essas atividades. 53 milhões, a preparação do censo não cabe em 53 milhões. Vocês da ACBGE tomaram ou pretendem tomar alguma iniciativa para tentar alterar esse quadro, Dione, de cancelamento do censo? A gente segue sensibilizando a sociedade da importância do censo, para que a própria sociedade organizada possa pressionar o governo, e isso tem sido feito, sobre a importância de garantir o orçamento do censo. A gente está entrando com uma representação no Ministério Público e também no Tribunal de Contas para apurar a responsabilidade sobre o corte do orçamento do censo. E a gente segue debatendo no Parlamento, tem audiências públicas solicitadas para sensibilizar também os deputados e senadores sobre a necessidade
de mover recursos ainda em 2021 para garantir atividades preparatórias do censo, que será realizado, que deve ser realizado em 2022. Já houve algum momento da nossa história em que nós tenhamos ficado tanto tempo sem a realização do censo, Johnny? Os censos demográficos são realizados no Brasil desde 1872. No final do século XIX e no início do século XX, por conta de questões políticas e administrativas, ocorreram alguns adiamentos, sim. Em 1880, em 1910, em 1930, o censo não foi realizado, não é? Mas depois da unificação da produção de estatística num órgão central federal no IBGE, em 1936, não ocorreram adiamentos significativos. A gente só pode citar, pode lembrar o adiamento do censo de 1990 para 1991. Na história recente, essa é a primeira vez que ocorre adiamento, mas é um adiamento que não é atípico no contexto de pandemia, não é? Então, outros países realizaram adiamento do censo demográfico nessa rodada com justificativa da pandemia. Então, isso é importante ficar claro. Nós já abordamos esse tema várias vezes aqui no programa, Johnny, mas eu gostaria que você falasse mais uma vez sobre as consequências para o país desse novo adiamento do censo demográfico, por favor. Se não for alocado o orçamento em 2021 para preparar o censo em 2022, e se em 2022 não tiver orçamento robusto para realizar o censo, a gente corre o risco de não ter mesmo censo, né? E qual é o prejuízo disso? O prejuízo para as estimativas de população, lembrando que a gente não teve a contagem de população 2015, então a gente precisa do censo para atualizar as estimativas. A gente está passando por uma pandemia, não é? Que está tendo impactos muito graves na sociedade, na população, impactos na saúde. Então, para abastecer o SUS de informações necessárias para prover saúde em quantidade e em qualidade para a população, a gente precisa também do novo censo, né? Então, o censo é fundamental para elaborar a política de saúde, e saúde é urgente. A gente está com o país passando por uma grave crise, além da crise sanitária, a maior de todos os tempos, uma crise econômica gravíssima e persistente, né? Tendo em vista a política austericida desse governo, né? Infelizmente, a gente não sabe qual vai ser o fundo do poço, mas a gente já visualiza prejuízos muito sérios para a população, tendo em vista que a gente está com desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, estamos com 30 milhões de pessoas já como miseráveis, né? Então, os indicadores sociais eles só pioram a cada momento, acompanhando o desempenho da economia. Então, a gente precisa do censo para reconstruir esse país. Que tipo e onde serão necessárias políticas de emprego? Como é que a gente vai localizar as pessoas beneficiárias de transferência de renda, necessárias de serem beneficiadas por transferência de renda? Então, o censo é fundamental para a gente conseguir reconstruir o país que está destruído, né? Então, sem censo, a gente vai ficar no escuro, vai ficar fazendo política municipal e nacional com base em quê? Com base em ficção, né? Então, a gente precisa do censo. Outra questão que pouca gente sabe, Johnny, é que os dados do censo são utilizados também para qualificar a quantidade de representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, não é isso? Ou seja, além de afetar diretamente uma série de políticas públicas, há essa subrepresentação das unidades da federação nos legislativos.
O censo e a contagem de população atualizam a estimativa de população do IBGE, que é publicada anualmente. Então, a qualidade da estimativa é melhor quanto mais próximo for de uma dessas pesquisas. E lembrando que a gente não teve a contagem de população de 2015, né? Então é fundamental, sim, que a gente tenha censo para garantir robustez à estimativa de população. Uma infinidade de políticas está vinculada à estimativa de população. Uma delas é essa que você citou, que é a definição do número de vereadores das câmaras municipais, de deputados estaduais e de deputados federais. Mas tem uma infinidade de outras políticas públicas, de programas já definidos, que dependem dos dados do IBGE, notadamente da própria população, como o Fundo de Participação de Municípios, a política de cotas e tantas políticas que podem e devem ser elaboradas pelo poder público municipal, que dependem dos dados do IBGE, em todos os níveis, todos os campos, né? Política de habitação, política de saúde, política de educação, política de distribuição de renda e políticas urbanas, né? Então, é fundamental que a gente tenha o censo demográfico, mais uma vez. É importante frisar isso, né? O que mais chama a atenção é que o Congresso reservou mais de 30 bilhões de reais para as emendas dos senhores deputados e senadores, Johnny, para que eles apliquem esses recursos em seus redutos eleitorais, mas foram incapazes de destinar 2 bilhões de reais para a realização do censo. Isso deixa bem claro as prioridades desses que comandam os rumos do nosso país, Johnny. Sim, Anderson. O governo já demonstrou que não tem nenhum apreço pela produção estatística, nem pela produção de conhecimento, de ciência, de nada disso, né? Então, a prioridade é satisfazer a base do governo, satisfazer o centrão, daí os 30 bilhões de emenda, em detrimento do orçamento do censo, que já está subestimado. Isso é algo que a gente vem denunciando desde 2019, que 2 bilhões significou um corte drástico de despesas essenciais para realizar o censo, assim como o número de recenseadores, né? Então, a gente já avalia que isso já está subestimado e já coloca o censo em risco, mas mesmo o orçamento completo do censo, de 3,1 bi, é um orçamento barato para censo. O censo brasileiro é barato, a gente já demonstrou isso. Comparando com censos ao redor do mundo, comparando com o censo dos Estados Unidos. Então, não é pelo valor, é porque realmente não é prioridade, não é por conta da pandemia, porque a saúde dos trabalhadores e da população também não é prioridade. Então, esse tratamento sem diálogo nenhum com a casa demonstra muito claramente qual é a real intenção do governo, né? E a sua orientação de não favorecer nada que diga respeito ao conhecimento da realidade. Por falar em prioridades, Johnny, a reforma administrativa começou a tramitar essa semana na Câmara dos Deputados, com a realização da primeira audiência pública para discutir o tema. A expectativa do governo federal é aprovar o texto ainda esse ano, já que 2022 será ano eleitoral, quando dificilmente se discute um tema de tamanha impopularidade como esse. Qual é a expectativa de vocês, servidores, para as discussões a respeito dessa reforma, Johnny? De que forma as mudanças nas regras do funcionalismo fragilizam o serviço público? A reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional não é uma reforma para melhorar a gestão pública. É um ajuste fiscal, mais um capítulo do ajuste fiscal na linha do que foi a Emenda Constitucional 95 e da reforma da Previdência.
Essa reforma não tem nada que se aproveite, nada que vá no sentido de melhorar a oferta dos serviços públicos em quantidade e em qualidade. Essa reforma, na verdade, amplia e institucionaliza o patrimonialismo e o clientelismo na gestão pública, na medida em que cria vínculos precários com a administração pública, vínculos que não precisam de concurso público. Isso favorece os currais eleitorais, em detrimento da qualidade do serviço e da sua eficiência. No caso do IBGE, seria gravíssimo, porque até hoje a gente luta contra o processo de precarização que ocorre ao arrepio da Constituição, dado o uso massivo de trabalho temporário para atividades contínuas, e a reforma administrativa vai normalizar todo o processo de precarização e ampliar nos órgãos públicos, inclusive no IBGE. Para nós isso é gravíssimo, porque o órgão produtor, o órgão oficial de produção de estatística, ele precisa ser resguardado das influências do governo. Para isso, o servidor público precisa ser independente, autônomo e ter segurança para defender as metodologias que são necessárias, independente do governo de plantão. Então, a reforma administrativa é um prejuízo para todo o serviço público, para a população e para o IBGE, inclusive. Johnny Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Anderson, em nome da CBGE, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de participar do programa Faixa Livre. Obrigada. Conversamos aqui com a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Johnny Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!